Olá, querido estudante, tudo bem com você? Sou o professor Micael Ferreira e o meu sinal na comunidade surda é este. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre morfossintaxe. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender! Se você já passou por uma obra de construção civil, com certeza reparou na quantidade de trabalhadores que ali estavam, correto? E cada trabalhador dentro de uma obra tem a sua função específica. Há os essenciais como engenheiros e arquitetos, há outros com uma importância relativamente grande, como mestre de obras, carpinteiro, pedreiro, e há também profissões de outras áreas, como bombeiro, eletricistas, etc. Mas por que eu estou falando disso na aula de língua portuguesa? É para dizer que na nossa língua, mais precisamente na organização dos termos de uma frase, cada um tem a sua função e importância. Assim como é na obra de construção civil, é também na linguagem. Vamos entender melhor? Ao emitir uma mensagem verbal, o emissor procura transmitir um significado completo e compreensível. Para isso, as palavras são relacionadas e combinadas entre si. Há um conjunto das regras que determinam as diferentes possibilidades de relação das palavras da língua para a formação de enunciados. A sintaxe é uma das partes da gramática na qual são estudadas as disposições das palavras nas orações, nos períodos, bem como a relação lógica estabelecida entre elas. Então, as palavras têm o seu espaço próprio em cada enunciado, como função particular, obedecendo a uma organização já pré-estabelecida. Imagine uma frase onde os termos não combinam. Não há compreensão do que está sendo dito. Então, vamos analisar cada termo e observar a função de cada um. Vamos começar pelos termos essenciais, sujeito e predicado. Os termos essenciais da oração são o sujeito e o predicado. É em torno desses dois elementos que as orações são estruturadas. O elemento de quem se declara algo é denominado sujeito. Na estrutura da oração, o sujeito é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. Por sua vez, o predicado é tudo aquilo que se diz sobre o sujeito. Então, para fixar, sujeito, o elemento a quem se declara algo, é o elemento que estabelece a concordância com o verbo. O gramático Evanildo Bechara define como sendo o termo da oração que indica o tópico da comunicação representado por pessoa ou coisa de que afirmamos ou negamos uma ação ou uma qualidade. Já o predicado é o que se declara sobre o sujeito, ou seja, é o comentário da comunicação. É tudo o que se diz na oração, ordinariamente o que se diz do sujeito. Na oração, sujeito e predicado funcionam assim. Exemplo 1. As ruas são intransitáveis. Sujeito, as ruas. Verbo, são. Predicado, são intransitáveis. Vamos ao exemplo 2. Os alunos chegaram atrasados novamente. Sujeito, os alunos. O verbo, chegaram. E o predicado, chegaram atrasados novamente. Além desses termos que exercem uma função muito importante nas frases, temos também outros elementos com funções auxiliares, chamados de termos integrantes, que servem de complemento do nome ou do verbo. Nesta aula, veremos os complementos verbais, o objeto direto e o indireto. O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto, sem preposição obrigatória. Ele indica o ser para o qual se dirige a ação verbal.
Pode ser apresentado por substantivo, pronome, numeral, palavra ou expressão substantivada ou oração substantiva. Exemplo: algumas pessoas tomam vinho. Sujeito: algumas pessoas. Verbo transitivo direto: tomam. E objeto direto: vinho. Já o objeto indireto completa a significação de um verbo e vem sempre acompanhado de preposição. Pode ser representado por substantivo ou palavra substantivada, pronome, numeral, expressão substantivada ou oração substantiva. Exemplo: Amélia acredita em discos voadores. Sujeito é Amélia, o verbo transitivo direto acredita e o objeto indireto em discos voadores. Então, entendidos os termos essenciais, sujeito e predicado, e os termos integrantes, objeto direto e objeto indireto, vamos ver na prática o papel que eles desempenham nos diversos âmbitos de linguagem. Num poema de Ulisses Tavares, ele escreve assim: papai e mamãe moram separados. Como só tem um coração, cada um mora de um lado. Que fofo, não é? Esse poeminha retrata a realidade de muitas crianças. Mas vamos analisar os termos encontrados nele? Você consegue identificar o sujeito das orações? Neste poema, temos duas orações. Papai e mamãe moram separados. E, como só tem um coração, cada um mora de um lado. Na primeira oração, o sujeito é papai e mamãe, pois é sobre eles que a declaração é feita. Eles desempenham a ação de morar separados. E essa ação é o nosso predicado, porque, em termos essenciais, a oração se divide em sujeito e predicado. Logo, quando identificamos o sujeito, todo o resto é predicado. E na segunda oração, já se declara sobre uma outra pessoa, que é a própria pessoa que atua no poema, o que chamamos de eu poético, que, no caso, segundo a conjugação verbal, se trata da primeira pessoa do singular, o eu. O verbo ter na forma tenho se combina com o eu. Eu tenho. Portanto, o eu é o sujeito desta oração. Logo, todo o resto da oração é predicado. E os objetos? Será que já conseguimos identificá-los? Quero sua ajuda para ler a frase a seguir. A revista publicou tudo. Observe o verbo publicou e perceba que ele precisa de um complemento para completar o seu significado. Esse complemento é o nosso objeto, tudo. E se trata de um objeto direto, pois se liga ao verbo sem preposição. Agora, vamos ver o outro tipo de objeto. Observe este cartaz de uma campanha de saúde pública. Observe a primeira oração. Doe leite materno. Aqui, temos um exemplo claro de objeto direto, pois o complemento do verbo leite materno está ligado diretamente à forma verbal doe, cujo complemento é sem preposição. Por isso, chamamos de objeto direto. Querido estudante, vamos testar nossos conhecimentos? Acompanhe comigo a hora da atividade. Atividade 1. Identifique o sujeito da oração. A menina distraída perdeu o anel. Letra A. Anel. B. A menina. C. Perdeu-o. Ou D. Distraída. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta? Para identificarmos o sujeito de uma frase, é necessário que verifiquemos a quem se refere a declaração. Nesse caso, o que foi dito na declaração refere-se ao termo
A menina. Portanto, a resposta correta é a letra B. Atividade 2. Identifique e classifique o objeto da oração. A plateia aplaudiu o artista famoso. Letra A. O artista famoso, objeto indireto. B. O artista famoso, objeto direto. C. A plateia, objeto indireto. E letra D. A plateia, objeto direto. Vou dar um tempo para você responder. Vamos à resposta. Para identificarmos o objeto da oração, precisamos analisar qual ou quais termos têm a função de complemento. Assim, veremos que o objeto da oração é o artista famoso, pelo fato da forma verbal aplaudiu exigir um complemento sem preposição, cujo objeto direto nessa oração é o artista famoso. Portanto, a resposta correta é a letra B. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, estudamos alguns termos específicos e suas funções dentro de um enunciado. Analisamos os termos essenciais da oração, sujeito e predicado, e os termos integrantes da oração, objeto direto e indireto. Acompanhamos alguns exemplos e vimos na prática as suas funções sendo desempenhadas. Agora, vamos finalizar nossa aula acreditando que já podemos sair daqui sabendo um pouco mais sobre morfossintaxe. Tchau, tchau, um grande abraço!